Vamos recapitular. Anteriormente, falamos sobre quem é nosso público-alvo e como deve ser realizado o atendimento para chegarmos ao nível de excelência desejado e como devemos encantar nosso cliente. Abordamos também os cuidados que devem ser tomados com a sua apresentação pessoal e pontos que influenciam na condução de seu atendimento. Nesse último vídeo sobre a gestão operacional em shopping centers, centros comerciais e varejo, vamos falar dos cenários de crise e algumas dicas de como gerenciá-los. Na definição que mais se encaixa em seu cotidiano, crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um acontecimento. E um dos papéis principais da equipe de segurança e apoio é prevenir e tratar os cenários de crise, pois eles podem determinar o quanto a marca do contratante será afetada por uma ocorrência ou processo mal conduzido que evoluiu para uma crise. Temos inúmeras ocorrências e processos previstos nos segmentos. Muitas delas são constantes na atividade, por isso o grande segredo está nos processos bem estabelecidos, claros e objetivos, e, quando necessário, na condução assertiva de uma ocorrência. E como podemos nos preparar ainda mais? Bom, temos que medir constantemente os riscos, renovar as normativas internas, implantar novas tecnologias e realizar treinamentos teóricos e práticos frequentemente. Tudo isso são ferramentas que contribuem e potencializam a correta execução de um processo, prevenindo uma ocorrência. Nessas circunstâncias, a segurança e as equipes de apoio têm o papel de desestimular ações criminosas, prestar um atendimento de qualidade, zelar pela correta execução dos processos e tratar devidamente as ocorrências, evitando cenários de crise. Tudo isso demanda atenção constante e disciplina. Por isso, precisamos do comprometimento de todos para obter resultados satisfatórios. Ao ser acionado para analisar uma possível ocorrência, o primeiro passo é identificar se é uma emergência ou urgência. Você sabe diferenciá-las? Veja as definições que mais se encaixam no seu cotidiano. É emergência quando há uma situação crítica ou algo iminente, com ocorrência de perigo, incidente, imprevisto. Situações de emergência podem ser tratadas como assuntos prioritários de condução ou solução. Por exemplo, um cano que estourou no banheiro. Essa é uma situação de emergência. Já a urgência é quando uma situação não pode ser adiada e deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, poderá colocar em risco a vida de pessoas. Por exemplo, um disparo acidental ou involuntário de arma de fogo que atingiu alguém. Esta é uma urgência, pois há uma vida em risco. Bom, agora que você já consegue diferenciar emergência de urgência, vejamos alguns exemplos de ocorrências que podem se tornar uma crise. Um piso molhado, diversos tipos de vazamentos, desabamentos, fios expostos, estrutura danificada com objetos perfuro-cortantes, falta de sinalização, entre outros. Em todos os segmentos, diversas atividades são realizadas simultaneamente e cada uma delas possui um risco diferente. A falta de conhecimento ou a imprudência são os maiores ofensores, cabendo a todos da equipe de segurança e apoio o trabalho orientativo de prevenção. Se você detectar alguma irregularidade, de imediato, informe o Centro de Controle Operacional ou a equipe gerencial nos casos de lojas de varejo. Posteriormente, siga com os processos definidos pelo contratante. Uma dica importante: de acordo com a ocorrência, se houver necessidade de isolamento da área, recomenda-se o máximo de distância possível conforme o perímetro. Por exemplo, no shopping, para um cenário de suicídio, é recomendável que o andar todo seja isolado. Quanto mais próximo, a mídia e o público em geral, os curiosos, poderão atrapalhar a condução da ocorrência. Se for numa loja, é possível isolar um setor ou até mesmo encerrar as atividades no dia, de acordo com a gravidade da ocorrência. Exemplos críticos. Em todos os lugares encontramos riscos. Veja a seguir alguns exemplos. Em locais com corrimão ou parapeito, vemos pessoas encostadas, casal de namorados, pais brincando com os filhos, gente apoiando sacolas. Nestes casos, o risco de queda é elevado. Pessoas com carrinhos de supermercados. Nestas situações, brincadeiras desnecessárias podem causar acidentes. Carros que não respeitam o limite de velocidade no estacionamento. Com certeza, o risco de algo dar errado é muito grande.
Trabalhos diversos sendo realizados sem a utilização dos equipamentos de segurança, EPIs. Não precisamos nem falar, não é? Além dessas pessoas estarem se expondo ao risco, também podem machucar os outros que estão à sua volta. Uma informação importante: a escada rolante é considerada um dos itens mais perigosos dos segmentos. Sua utilização pode gerar uma série de transtornos. Portanto, brincadeiras não podem ser toleradas. Nas escadas rolantes podemos encontrar desde situações mais leves, como um vestido preso, um sapato ou uma sandália danificada, até casos mais graves, como pessoas ou animais domésticos com machucados ou fraturas, e quedas de crianças que podem ser fatais. Agora, você verá algumas recomendações de como tratar cenários de brigas, atritos, discussões. No contexto da segurança, chamamos de desinteligência. Brigas entre duas ou mais pessoas, um cenário de desinteligência. Se isso acontecer, é recomendado que você comunique imediatamente o Centro de Controle Operacional ou equipe gerencial nos casos de lojas de varejo. Acione reforços. É importante prever no plano de segurança, quando possível, uma premissa de atendimento estabelecendo a quantidade de colaboradores para atuação nos mais diversos casos. Como, por exemplo, para cada pessoa envolvida na briga, é necessária a presença de 2 funcionários da área de segurança, para direcionamento das equipes e também do gestor do contratante, pois ele pode negociar ou até mesmo oferecer uma solução para minimizar o confronto. No momento da discussão, é importante entender os motivos principais, quem foi o verdadeiro causador do confronto. Por exemplo, 2 pessoas brigando para ajustar uma dívida. Quem deles gerou o conflito? Quem foi que emprestou o dinheiro e qual deles não pagou? Quem emprestou está irritado e preocupado. Quem não pagou está, por exemplo, jantando com a esposa no shopping. O que será mais fácil e menos impactante? Tirar uma pessoa alterada, cobrando a dívida usando força física, ou negociar a saída do não pagador, convidando-o para outro local. Sabemos que existe um sentimento de justiça que pode prevalecer na equipe da segurança e apoio. Entretanto, precisamos ser imparciais, pois nosso papel é minimizar os impactos da ocorrência. Agora vamos frisar como a comunicação está ligada com a prevenção. Aqui vão mais alguns exemplos para você. Uma manutenção realizada no local sem os devidos cuidados. Bom, neste caso, você deve comunicar o Centro de Controle Operacional ou equipe gerencial no caso de lojas de varejo. Aguarde instruções, pois o plano de segurança deverá contemplar as ações imediatas que devem ser tomadas. Os serviços de manutenção precisam ser realizados com a divulgação prévia da informação. Se você, integrante da equipe de segurança ou área de apoio, não tiver conhecimento da situação detectada, acione o Centro de Controle Operacional ou equipe gerencial e confirme a autorização e a realização do serviço na data, horário e local apurado. Agora vamos abordar temas delicados, que precisam ser tratados com muita atenção e cuidado, para evitarmos que uma boa intenção da equipe seja interpretada de forma irregular. Lactantes. Atualmente, nos segmentos para um maior conforto dos clientes, muitos já contam com uma estrutura diferenciada para lactantes. Todavia, não recomendamos que o serviço seja oferecido. Se um integrante da equipe detectar um cenário de amamentação, apenas comunique o centro de controle ou a equipe gerencial, no caso das lojas de varejo. Se você oferecer o espaço, mesmo com boas intenções, a situação, se não for bem interpretada, poderá se transformar numa ocorrência de desordem, desinteligência, entre outros. É importante destacar que existem supostos clientes que atuam propositalmente em situações como essa para provocar desgastes e, consequentemente, entrar com ações indenizatórias. Além disso, uma simples falha de interpretação pode tornar um cliente bem intencionado no principal agente causador da crise. Casais do mesmo sexo ou pessoas travestidas envolvidos na ocorrência, como citado anteriormente. Existem supostos clientes que atuam propositalmente em situações delicadas, casos que podem gerar opiniões contraditórias e cenários vexatórios. Além disso, reforçamos novamente que uma simples falha de interpretação pode tornar um cliente o principal agente causador da crise. Então, vamos aos cuidados operativos. Pegando como exemplo um casal apoiado no parapeito do mall ou estacionamento, correndo o risco de queda. Neste caso,
acione o Centro de Controle Operacional ou equipe gerencial no caso de lojas de varejo. Assim, a abordagem será instruída e monitorada. Recomendamos que a abordagem seja realizada na presença de 2 colaboradores que podem ou não ser da equipe de segurança e apoio. O importante é uma testemunha que presencie o ato. Na abordagem, informe o risco de queda. Não comece sua orientação com palavras de proibição, do tipo "é proibido beijar aqui", "parem o que estão fazendo", entre outros. No pior cenário, se algo der errado, não entrem em confronto. Transmitam a informação ao Centro de Controle Operacional ou equipe gerencial, no caso das lojas de varejo, e aguarde as instruções. Importante: se a ocorrência ou a instrução não estiver prevista no plano de segurança do contratante, sua padronização deverá ser tratada como prioridade. Uma outra situação que pode gerar diversas dúvidas: a opção sexual da pessoa pode influenciar na utilização do banheiro, feminino ou masculino? E a forma que a pessoa se veste influencia? Bom, primeiramente, devemos focar no respeito. Então, recomendamos que não exista um pré-julgamento, pois a proibição pode gerar uma crise e até mesmo interromper o funcionamento do local, shopping, centro comercial ou loja de varejo. Trabalhar com o público é lidar com diferentes opiniões e crenças. Portanto, existem cenários e ocorrências que são inevitáveis. Então, cabe ao contratante definir qual a instrução será divulgada à equipe de segurança e áreas de apoio, a qual estará baseada na redução dos danos ou gestão de consequências. Se ele proibir qualquer acesso, pode causar uma desinteligência, risco de confronto, desordem, paralisação das atividades, envolvimento da mídia, acusações, entre outros. Se ele liberar o acesso, pode haver reclamação ou desconforto de algum cliente que estiver presente no local, visto suas crenças e opiniões. Importante: se a ocorrência ou a instrução não estiver prevista no plano de segurança do contratante, sua padronização deverá ser tratada como prioridade. Agora que tratamos as ocorrências, vamos elaborar o relatório. Para a condução assertiva de uma ocorrência, evitando que ela se torne uma crise, temos o dever de reportar todas as informações apuradas com qualidade, sejam na apresentação das informações, usando os recursos disponibilizados e na transmissão fidedigna para uma tratativa imediata durante o andamento de uma ocorrência, ou até mesmo para direcionamentos e ações posteriores. De forma geral, temos 4 ou mais etapas. Isso varia de acordo com o segmento e expectativa do contratante, que podemos exemplificar como dados preliminares, pessoas envolvidas, cenário financeiro e recursos. A expectativa do contratante vai desde uma boa condução da ocorrência até o seu desfecho formal. Você, colaborador, deve estar com seus materiais de trabalho, papel, caneta e aplicativo em uso. QAP vigilante. Outros cenários que podem se tornar uma crise: pessoas alcoolizadas. Podem causar desinteligência, desordem, acidentes, danos ao patrimônio, entre outros. Nestes casos, ainda temos um agravante de possíveis itens cortantes utilizados, como por exemplo, garrafas de vidros. Questionamento sobre as rotinas, uma postura agressiva, olhar insistente. Isso indica um possível suspeito planejando furtos ou roubos. Além disso, tal postura pode gerar um cenário de desinteligência. Grupos ou manifestantes indica provável desordem, com interrupção das atividades. Além disso, temos o risco de ações criminosas cometidas por quadrilhas especializadas. Agora vamos falar sobre o reflexo de uma decisão equivocada, tomada em virtude do risco apresentado. Aqui, queremos mostrar a importância dos procedimentos e planos de comunicação previamente mapeados. Ações terroristas. Qual o impacto de uma bolsa esquecida? Um alerta falso pode paralisar todas as atividades do shopping, centro comercial ou da loja de varejo, além do envolvimento da mídia e uma possível desordem. A equipe de segurança e todas as áreas de apoio precisam receber as instruções sobre como proceder nesses cenários. Como ação inicial, todas as situações detectadas, seja pelo esquecimento de um item pessoal, fato que acontece rotineiramente nos segmentos, ou pelo cenário suspeito que podemos avaliar, é nosso dever comunicar o Centro de Controle Operacional ou equipe gerencial nas lojas de varejo.
Por isso, a recomendação é manter um sistema de monitoramento CFTV com o máximo de cobertura para análise dos cenários suspeitos, reavaliando as imagens de quem posicionou o item. Além disso, as imagens podem servir como evidências nos casos de achados e perdidos. Uma outra situação é a de odores suspeitos. Sentiu um cheiro de gás? De queimado? Pode ser um vazamento, princípio de incêndio. Então, mantenha calma e siga as instruções estabelecidas previamente, pois uma simples informação equivocada pode gerar um cenário catastrófico, como por exemplo, correria, pânico, uma desordem generalizada com envolvimento da mídia. E isso pode causar um impacto extremamente significativo na imagem de ambas as empresas. Quando ocorrer a suspeita, é nosso dever comunicar o centro de controle operacional ou equipe gerencial, no caso das lojas de varejo. A importância do quadro de ocorrências. Geralmente, em todos os segmentos, a equipe de segurança mantém um quadro que demonstra todos os criminosos e todos os clientes que podem causar algum tipo de ocorrência mais grave. Podemos considerar isso como uma boa prática, pois neste tipo de quadro podemos observar disfarces e acessórios, perfil, idade, estilo de vestimenta, se a atuação é individual ou em grupos, se utilizam algum método específico ou se tem alguma rotina definida. Além disso, o quadro pode mostrar uma necessidade imediata de reforços ou ações estratégicas quando um criminoso ou potencial suspeito comparecer novamente no local. O tema é bem amplo e quando falamos em ocorrências, diversos tipos estão implícitos na atividade. Nesse treinamento, buscamos exemplificar os cenários mais críticos e as características principais dos segmentos de shoppings, centros comerciais e lojas de varejo, para a preparação de nossas equipes de segurança e áreas de apoio. É de extrema importância mapear antes de qualquer implantação quais são os processos, as ocorrências e como devemos tratá-las, lembrando que a condução passa pela análise do próprio contratante, o qual precisa compartilhar suas definições sobre os riscos já identificados. Chegamos ao fim deste curso. Nele falamos sobre a importância de nossa atuação nos segmentos, como estamos posicionados, a amplitude e quais os impactos de nossas ações. Na visão do contratante, estamos para servir como parte de sua equipe. Na visão do consumidor, estamos posicionados para suprir as necessidades do cotidiano. Já na visão do criminoso, somos vistos como uma barreira, uma proteção que precisa ser fragilizada para que possam obter êxito em atos ilícitos. Por estas características, podemos compreender melhor o comentário de que os segmentos abordados neste treinamento são as melhores escolas para a formação de grandes profissionais, pois as suas habilidades e percepções são elevadas exponencialmente. Aproveite o conteúdo e a sua vivência. Busque a sua oportunidade profissional, sendo um especialista nos segmentos. Para elevarmos nossos padrões de conhecimento, visando resultados extraordinários, basta olharmos nosso presente e ter a visão do nosso futuro. Para onde você quer ir? Com certeza, nesta jornada, um dos principais caminhos é a busca incessante pelo conhecimento. Parabéns pela conclusão. Sucesso! Até mais!